mas é muito interessante você não ficar, por exemplo, longas horas fazendo a mesma atividade. É sempre importante você ter períodos de pausa ao longo do tempo. Então, conforme você está trabalhando, você está desenvolvendo ali a sua atividade, é interessante você colocar pausas programadas. Você pode colocar essas pausas programadas usando a técnica Pomodoro, que a gente já explicou aqui, que é basicamente consiste em você definir, por exemplo, 25 minutos de foco e 5 minutos de pausa. A cada uma hora você teria 2 períodos de foco e 2 períodos de pausa para conseguir levantar, para conseguir fazer um alongamento, por exemplo, ir ao banheiro, né? Às vezes a gente fica muito concentrado ali trabalhando uma mesma atividade e acaba demorando demais, talvez, às vezes, para resolver um problema que parece muito óbvio, né? Quem nunca passou, qual foi o dev que nunca passou por aquela situação onde ficou horas ali trabalhando no mesmo problema e no final das contas era um ponto e vírgula que estava faltando, era uma indentação errada, né? Era uma string no lugar errado. Então, esse tipo de coisa pode ser evitado caso você intencionalmente foque ali em ter pausas programadas. Então, o uso do Pomodoro, você pode buscar inclusive ferramentas online para fazer isso, para te ajudar aí com timer, ou você pode usar o próprio alarme do seu celular e ficar alternando ali entre foco e pausa. Porém, além disso, o que é interessante? Você alternar, talvez até nessas pausas, quando você quiser fazer uma pausa até um pouquinho mais longa, sei lá, de 10 minutos, por exemplo, 15 minutos, você aproveitar esse tempo para, por exemplo, levantar, se você está no home office, aí vai, falar com alguém da sua família, com algum familiar, com filho, para te tirar um pouco do foco ali da atividade que você estava fazendo, você vai meio que desconectar ali do problema que você estava trabalhando e vai ativar uma outra parte do seu cérebro, como se para trazer como se fosse um refresh ali na sua mente, né? Então isso é muito interessante. Inclusive uma coisa que eu fazia bastante, eu sempre que eu quero criar o hábito de fazer alguma coisa, eu uso muito os alarmes do celular. O pessoal do escritório até fica me zoando aqui, falando que eu sou o senhor alarme, né? Então quando eu estava no escritório, por exemplo, do presencial, eu queria aumentar minha ingestão de água. Então com isso o que eu fiz? Coloquei alarme ali de hora em hora para me lembrar que eu tinha que beber água. Deixava sempre a garrafa do meu lado, mas eu sempre deixava o alarme. E aí o que acontecia? Toda vez que dava o alarme, eu parava o que estava fazendo, bebia uma água, aproveitava, levantava assim, ia falar com alguém, e levantava para esticar um pouco as pernas, né? Para, sei lá, pegar uma fruta, ir ao banheiro, lavar o rosto, aproveitava para fazer alguma outra atividade que me fazia sair ali daquele foco, daquele problema, para realmente ter esse tempo de refresh e aí eu conseguia, de fato, ter muito mais produtividade, né? Nessa época eu estava entregando bastante coisa, estava com foco muito forte ali no time e eu estava conseguindo entregar muito bem as atividades, né? Nas sprints ali eu conseguia ser sempre um dos primeiros ali que tinha mais pontos entregues, mais atividades entregues e eu tenho certeza que isso tem relação direta ali com esse ponto da gente ficar alternando entre diferentes atividades. Então, no seu dia a dia, o que você pode fazer dessa forma? Ou levanta, vai falar com algum familiar, está no escritório, né? Levanta para pegar uma água, para esticar um pouco o corpo e tal, para fazer algum alongamento, né? Esticar as costas aqui, descomprimir um pouco a lombar. Você pode também pegar esse tempo, né, de pausa para olhar algum e-mail, para responder algumas mensagens. A gente já falou em outros vídeos, né, que é importante você sempre comunicar à sua equipe a respeito dos seus tempos de foco. Então, se você está muito tempo ali focado resolvendo uma atividade, provavelmente algumas outras pessoas te chamou assíncrono aí em algum chat, né, em algum grupo. Aí é legal você pegar, dar uma atualizada ali do que está acontecendo, dar uma olhada do que o pessoal está falando, se alguém precisa de alguma coisa, se você precisa responder alguma mensagem, algum e-mail, direcionar alguém. Então é legal você fazer essas pausas, essas trocas de atividade nesses períodos de pausa mais curtos, para você, de fato, ter essa atualização assim, mental e conseguir aviar entre os diferentes contextos, né? E conseguir resolver problemas mais rápido. Isso ajuda bastante na sua produtividade também, tá legal? I don't wanna let myself down.